E aí galera, beleza? Meu nome é William, sou dono da CW Gráfica e já postei tem alguns vídeos aí que a gente já tinha colocado no canal. E o tema desse vídeo é sobre como você começa essa gráfica rápida apenas com o computador. Como eu comecei, no caso eu e minha esposa, né? A gente começou apenas com o computador muito fraco e eu vou estar ensinando para vocês mais ou menos o que precisa para você estar começando com o computador apenas. E daí você começa, conforme você vai fazendo os serviços, ganhando clientes, e daí você vai investindo de acordo com os clientes que está aparecendo para você, beleza? Primeira dica que eu digo para vocês, no caso, é ter um computador, né? Como está dizendo, trabalhar em casa apenas com computador, que foi justamente o que a gente começou, como eu falei, né? Um computador bem fraco, tal. A gente foi montando ele aos poucos, uma placa-mãe que eu já tinha. Aí fui colocando a memória que amigos tinham me dado, um monitor bem pequenininho, mas comecei, o importante é começar. Vamos lá. Comecei com um computador fraco e eu vou mostrar vocês as fotos. Vai aparecer as fotos aí no vídeo para vocês verem. Comecei com o computador, daí fui fazendo alguns serviços, né? O que acontece? A segunda dica, quando você tem um computador, automaticamente também você precisa fazer arte, saber fazer arte, tanto em CorelDRAW quanto Photoshop, que é o nosso caso, né? Porém, eu aprendi isso na empresa que eu trabalhava anteriormente, antes de abrir minha gráfica. Fui para essa empresa, aprendi a mexer em Corel, aprendi a mexer em máquinas de impressão. Lá na empresa onde eu trabalhava era impressora digital. Saí de lá para montar meu próprio negócio, e lá eu tive o privilégio de aprender a fazer arte, a operar máquina, que eu entrei lá não sabia fazer nada, nada mesmo. E comecei a zoada de moto. E comecei a montar a minha gráfica com o fruto dessa empresa que eu estava trabalhando, né, que era o conhecimento que eu estava adquirindo lá. Daí o que acontece? Comecei a aprender em Corel. Isso é o primordial, no caso, que vocês precisam para começar com a gráfica rápida, mexer em arte. Tanto Photoshop, quanto CorelDRAW, Illustrator e alguns programas que tem aí. Beleza? Tem alguns sites também que você consegue fazer curso bem barato. Algum deles que eu conheço aqui é o Udemy, Hotmart também, se não me engano, tem alguns cursos. Na Udemy tem curso de R$ 20, R$ 10. No YouTube também você aprende muita coisa também. Muitas coisas essa parte de criação de arte é uma coisa muito grande que tipo, todo dia você aprende uma coisa diferente, no caso, né? Até hoje mesmo, quando eu preciso de alguma coisa que eu não estou sabendo no programa que eu uso, eu vou lá no YouTube e lá tá dizendo tudo, né? É muito legal. Aí, se você tem vontade de montar essa gráfica rápida, vai dar tudo certo, desde que você corra atrás. O computador, aprenda, faça o curso se você não souber, mas faz, entendeu? Que vai dar certo. Começa a fazer curso, o CorelDRAW, o Photoshop, que você se identificar mais. Mas assim, o mais básico e é o mais usado é o CorelDRAW, né? Porque nas empresas que você vai terceirizar seus serviços, que eu vou explicar daqui para frente, a maioria delas usa CorelDRAW também, algumas usam Photoshop também, mas o mais utilizado é o CorelDRAW, que eu indico, né? Que é, digamos que o CorelDRAW seja o programa universal que você vai usar para fazer tudo nele, entendeu? Pronto. O segundo, o terceiro, né? Terceira dica. Eu falei a segunda, nem disse que era a segunda dica, que era saber mexer em CorelDRAW e Photoshop. A terceira dica tem uma colinha aqui minha para não me perder. Conhecer as empresas de terceirização. O que significa? No caso, quando eu comecei só com computador, eu não tinha nem impressora, nem nada, só o computador mesmo. O que é que eu fazia? Eu já sabia fazer arte, fazia arte e começava a vender pelo Instagram. Quando vocês começarem, se você já souber mexer em CorelDRAW, se você tem vontade de montar gráfico, ótimo. O que é que você vai fazer? Monta o Instagram e começa a vender lá, bota lá o nome da sua gráfica, tudo mais, tudo certinho. E daí você começa a montar algumas artes que não seja de cliente, cartão de visita, faz umas artes e posta, uns make-up que chama, né?
cartão de visita, panfleto, arte de banner e começa a postar. Aí o que acontece? Essa empresa de terceirização seria a empresa que vai fazer isso para você, que vai imprimir o banner, que vai imprimir o adesivo, que vai imprimir os cartões de visita, os panfletos, enquanto você não consegue investir e comprar a sua impressora, né? O que acontece? Aqui em Maceió mesmo, onde a nossa gráfica está localizada, a gente tem muitos empresa de terceirização de adesivo nessa região daqui, né? Maceió. Tanto no centro da cidade quanto em alguns bairros também afastados, a gente consegue ter esses fornecedores. Aí é mais fácil. Não sei na sua cidade, não sei onde você está vendo esse vídeo, mas o ideal é você procurar algumas empresas de comunicação visual. Aí o ideal seja uma empresa que faça justamente esse tipo de serviço, de terceirização de adesivo, de banner, porque o valor que eles vão cobrar é o valor de produção, não é o valor final para cliente, que é o valor que você vai cobrar para o seu cliente, entende? O ideal é esse, você vai lá, procura vai no Google Maps e começa a procurar lá empresas de adesivo, impressão de banner, aí você vai e pede uma tabela de preços para essa empresa, eles vão te passar a tabela com todos os preços. Em cima disso você vai já saber mais ou menos a base do que você vai gastar, né? Pronto, daí você já tem a empresa que terceiriza os adesivos e os banners, que é uma empresa. Você vai precisar da empresa que terceiriza panfleto, cartão de visita, essas partes de gráfica, né? Essas partes de adesivo, banner, eu chamo mais comunicação visual, né? E outras empresas também, que eu posso citar aqui alguma delas, no caso a Zap, gráficas online, né? Zap, uma por menos, 360 imprimir. Posso dizer que é delas que eu uso também, eu usufruo do serviço delas. Que no caso eu consigo imprimir com eles cartões de visita, panfletos, quando eu tenho uma alta demanda, né? Quando não tem tipo, o cliente chega aqui na gráfica querendo 100 cartões de visita, querendo 100 panfletos, aí eu não mando para essas gráficas online, né? Só mando quando é uma alta demanda, quando o cliente quer 1000 cartões de visita, 500, panfleto ele quer 1000, 2000, 3000 panfletos, aí eu mando porque é muito mais em conta do que você quando tiver uma impressora, imprimir na impressora, né? Que o gasto é muito alto, se for na impressora já de tinta mesmo, a não ser que seja uma impressora assim, a laser que eu digo, e você consiga cobrar um valor legal no seu material. Mas eu indico para muitos materiais assim, estou dizendo, rodar nessas empresas de terceirização, que terceiriza, né? Gráficas online e tanto empresa de banner, adesivos, enfim. Em cima disso, que aqui você vai precisar também para saber o preço que você vai cobrar. Eu particularmente fiz isso quando comecei a gráfica, que foi justamente pesquisar preço. Porque quando você pesquisa preço, não é que você está querendo se igualar ao seu... É basicamente você saber o preço que ele tem para você cobrar um preço que o preço não fique muito caro para o cliente, nem um preço que fique muito barato. Você fique naquela média de preço do seu bairro. Às vezes seu bairro é mais afastado, você vai ter que cobrar um pouco maior pelo fato do transporte. Em cima dessas empresas que produzem material, no caso as de comunicação visual, que fazem adesivo, banner e tal, normalmente você tem que ir buscar o adesivo e trazer para sua casa, no caso, né? O banner, enfim. Já quando é gráfico online, normalmente eles entregam numa base de retirada. Você tem que também pesquisar, ver se no seu local onde você mora, onde é que fica essas bases de retirada, porque daí você vê, aí você pode inclusive adicionar esse custo a mais de frete, que você vai ter que ir buscar na base de retirada para levar para sua casa, para daí você dar o destino para o cliente. Você pode até cobrar esse frete incluso no panfleto, porque é um gasto do cartão de visita desse material que você vai produzir. Enfim, em cima disso, como eu falei, precisa ter uma base de preço de quanto você vai cobrar. Vai em concorrente, liga. Eu particularmente eu fiz isso em cima. Eu só precisei fazer isso algumas vezes, na verdade, uma vez a cada material que eu tenho, que eu produzo. No caso, eu precisei ligar uma vez para uma gráfica rápida e perguntar quanto é que vocês cobram no milheiro do cartão de visita. Ele tanto, olha, pronto. Aí daí eu já tenho uma base de quanto eu tenho que cobrar para o meu cliente. Eu liguei para perguntar do banner, liguei para perguntar do adesivo e assim vai, porque assim você tem uma base, mais ou menos quando cobrar, e você vê. Normalmente, às vezes, tipo, você vai comparar o valor que o Biro Digital vai lhe cobrar, a empresa que imprime banner, adesivo,
e você vai ver que o preço que o seu concorrente cobra é quase parecido com o que eles cobram lá. Pode acontecer, nesse caso pode acontecer que eles tenham a máquina própria deles e eles cobram mais barato porque ele não tem custo de terceirizar, como você vai ter. Mas, tipo, às vezes, digamos que você vai fazer um banner no fornecedor for R$ 20, você cobra o dobro, 40, 42,50, R$ 43, nessa base assim mais ou menos, beleza? E voltando para gráfica online também, da mesma forma, às vezes cartão de visita, o preço que é muito em conta e vale muito a pena você imprimir em gráfica online, né? Porque é muito mais barato, você pode cobrar 2 vezes até 3 vezes mais o valor que eles estão cobrando para você ali no site deles, e é o valor de mercado, você comparando 2 vezes mais, 3 vezes mais o valor, e vai vender, e a qualidade é ótima, a qualidade do material de gráfico online é ótima, porque é impressão offset, com laminação, hot stamp, iluminação fosca, com verniz localizado, verniz total. Tudo isso são coisas que vai agregar mais valor à sua gráfica online, à sua gráfica em casa, no caso. E o que eu digo, monta o Instagram, vai ficar legal. Se você já mexe com CorelDRAW, melhor ainda, que você não vai precisar estar fazendo curso e tal, vai ser mais rápido o seu desenvolver da gráfica. Se você não sabe mexer, vê um curso, YouTube, site de curso como Udemy, Hotmart mesmo, vai dar certo, entendeu? Basta perseverar que vai dar certo. Como eu comecei, já mostrei algumas fotos aí para vocês no canal, mas eu vou mostrar mais no decorrer do vídeo, para vocês verem que só basta querer. Eu trabalhava, como eu falei no começo, trabalhava para a empresa, e eu sempre tive na minha cabeça a vontade de ter meu próprio negócio. Já tive outros negócios, eu sou novo, tenho 22 anos. E disse, rapaz, eu vou montar meu negócio. Eu estou vendo como é que funciona, e se o meu patrão, o antigo patrão, ele conseguiu montar isso daqui, porque eu não consigo? Pense dessa forma, seja ousado, corra atrás. Você só vai saber se vai funcionar ou não se você arriscar. Ó, não é fácil. Em cima disso de gráfica, é um ramo que dá para se ganhar dinheiro, dá para sobreviver disso, claro. Não vai ser fácil, como qualquer outro negócio, não é fácil. Eu saí do meu trabalho recentemente só vivendo da minha gráfica, mas tem meses que é muito complicado. Você não consegue fechar ali o mês como você queria. E olha, porque eu particularmente eu faço de tudo. Eu eu estava trabalhando nessa empresa, eu fiz de tudo para sair de lá uma pessoa assim, que eu diga multiuso para minha gráfica. Eu trabalhava lá como impressor, mas eu também trabalho como adesivador, esticulona, tudo isso, né? E isso faz com que a rotatividade de serviço na minha gráfica aumente. Porque eu estou na minha gráfica, serviço de plotagem de geladeira eu faço, plotagem de carro faço, perfurado de carro quando precisa aplicar também eu faço, entendeu? E nisso, você que está começando sua gráfica, você no começo, como você não vai ter essa oportunidade, quem sabe, de ter trabalhado numa empresa que você tem aprendizado, começa só vendendo isso que eu estou dizendo. Olha na internet como fazer artes, montar como montar algumas artes para botar no Instagram, para chamar a atenção do pessoal, e vai dar certo, pessoal, vai dar certo. Como eu comecei, foi árduo, não foi fácil. Teve várias vezes eu pensei em desistir, mas tipo, eu e minha esposa, trabalhei eu e minha esposa aqui na gráfica, e a gente sempre teve esse pensamento de vamos continuar, vai dar certo. Se a gente parar agora, a gente vai deixar tudo que a gente passou para trás. Pronto, daí viemos continuando, sem parar. A gente começou só com o computador, daí fomos trabalhando. Quando menos espera, a gente comprou, nem uma impressora foi, a gente comprou uma máquina de recorte, uma Silhouette, uma Camel 1. Vou mostrar a foto para vocês também. Quando a gente comprou essa impressora, essa máquina de recorte, perdão, a gente ficou bastante feliz. A gente comprou ela o preço bem abaixo do que a gente estava imaginando, enfim. E compramos a máquina, começamos a trabalhar só com o computador e a máquina de recorte. A gente não tinha nem impressora ainda, nem estava na correria para conseguir comprar a impressora. A gente estava com ela, cortando. A gente começou a fazer personalizado depois que comprou ela, né? Porque a gente não trabalhava com personalizado, era só o computador fazendo artes, como eu falei. Isso que eu estou dizendo para vocês, de questão essa questão de
fazer e mandar para a gráfica rodar adesivo, rodar banner, tudo isso era só o que a gente fazia. Quando a gente comprou a máquina de recorte, a gente começou a só fazer personalizado. E quando a gente precisava de impressão, a gente fazia impressão em outras gráficas. A gente imprimia lá a impressão e trazia para casa para personalizar em casa, que era na casa que a gente tinha anteriormente. A gente trabalhava, primeiro era no quarto, a gráfica, olha só, era no quarto. O computador ele era num painelzinho de pallet que eu mesmo fiz. O computador, a tela do computador, vou mostrar a foto para você. E daí a gente foi para a sala, porque o quarto já não cabia porque estava só o computador. Aí quando comprou a máquina de recorte já não dava mais no quarto, que é a silhuetezinha, né, que é pequenininha, ela tem 30 de boca. Quando fomos para a sala, foi daí, pronto, só com ela e só com o computador e a silhuete. Mudamos de casa. Aí daí a gente conseguiu comprar a impressora. Pronto, daí da impressora a gente já estava tipo com a produção top, porque começamos com o computador. Começamos com o computador. Do computador, a máquina de recorte, depois a impressora, pronto. Com a impressora e a máquina de recorte você consegue fazer milhares de coisas. Adesivos para brindes. Só com a impressora, quando você conseguir batalha que você vai conseguir. Se você conseguir comprar, já ter o computador e comprar a impressora, melhor ainda, porque você muitas coisas você já vai conseguir produzir. Produzir até personalizado, a gente vai fazer um vídeo também ensinando como fazer personalizado só com a impressora, sem precisar de máquina de recorte. Foi como a gente, quando a gente comprou essa máquina de recorte, mais ou menos depois de uns 6 a 8 meses, a nossa máquina de recorte queimou, não teve mais conserto, queimou. Daí a gente continuou. Eu pensei, na verdade, em parar com a ordem personalizada, mas minha esposa continuou fazendo personalizado, sem ter a máquina de recorte, só cortando na mão, fazendo umas florzinhas que tem, cortando na tesoura, na tesourinha e tal. A tesourinha que ela usava para fazer os personalizados, sem a máquina de corte. Alguns personalizados que a gente faz, eu vou mostrar para vocês também. Só com a tesoura e com o estilete. Mas a força de vontade é que fala mais alto. E daí a gente, quando menos espera, a gente ganhou uma máquina de presente de um amigo nosso, que ele é técnico de máquinas de máquinas que imprimir banner, adesivo, essas máquinas de grande formato. E ele nos presenteou essa máquina, e foi daí que a gente imaginou, agora a gente tem que abrir um ponto de verdade, porque as coisas agora vai melhorar. Foi o que deu mais força de vontade para a gente abrir nosso negócio. Assim, abrir a nossa gráfica física mesmo, né, que era, então era só em casa. Pronto, daí, em cima disso, como não fugindo muito do assunto do vídeo, começando com a impressora, basicamente isso. Comece com a impressora, comece com o que você tem. O importante é você começar. Se você ficar se questionando, não tenho máquina, tal, vê os vídeos das gráficas que tem muito maquinário, mas saiba que todas elas começaram com muito poucas vezes, começaram com nada, apenas com a ideia de começar e foram lá e fizeram acontecer. É o meu caso, a gente começou com o computador, hoje a gente tem 2 computadores, a gente tem impressora a laser aqui para fazer tranço, a gente tem máquina tranço, a gente tem máquina de camisa, de estampar camisa, tem máquina de caneca. E assim, a gente não só questão de adesivo, banner e grande quantidade de cartão de visita que a gente terceiriza, mas muita do nosso serviço a gente produz aqui mesmo. Não precisa estar mandando para ninguém, imprimir ninguém, né? E é isso. É, persevere, vai dar certo, como eu falei. É como hoje eu bato no peito e digo, realmente, se eu tivesse parado lá atrás, eu perderia tudo isso, a graça que as coisas vão acontecendo, pessoal. É o seguinte, quando você começa, na verdade, com a gráfica, qualquer negócio, creio eu, você começa bem pequeno, aí vai passando o tempo, aí você vai vendo as coisas chegando, sabe? Parece que já vai se formando uma coisa certa, porque você começa com a impressora, começa com o computador, um mês espera, Deus abençoa, poxa, massa, aí você consegue comprar uma impressora. Aí você já tá com um computador e uma impressora, uma máquina, querendo ou não. Você está com a impressora ali, tá legal, estou com a impressora. Quando menos espera, você consegue comprar outro maquinário que você almeja, porque você sempre vai ver. Eu ainda continuo vendo vídeos de gráfica rápida, porque eu vejo assim, poxa, que massa essa máquina dele. Talvez se eu botar na minha gráfica também vai dar movimento. A cliente vai começar a ver, vai querer também esse material. É isso. Beleza? A gente vai estar fazendo vários vídeos. O canal ainda só tem 16 inscritos ainda.
o vídeo que eu postei anteriormente só tem 5 visualizações até agora, mas eu estou postando na intenção maior de ajudar vocês que estão começando como eu comecei do zero, beleza? Ajudar vocês, espero que vocês gostem do vídeo. Curta, comenta e compartilhe se quiser para alguém que está começando agora. E é isso, pessoal. Valeu pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.